Começando agora mais um quadro aqui no canal, o qual eu não sei o nome. Eu vou ter que decidir o nome até eu postar o vídeo. Complicado. O quadro no cual eu vou falar coisas sem pensar. Como assim? Eu não vou escrever nenhum roteiro, eu vou principalmente visar. Não dá muito corte, sabe? O negócio é, sabe, só falar. Tá ligado? Que os roteiros normalmente que eu faço pra vídeo, eles tendem a ser mais complexos e tal. E às vezes eu não quero fazer uma coisa tão complexa, às vezes eu só quero conversar com vocês, bater um papo, fazer uma. Uau, uau, uau. E com esse novo quadro que eu vou fazer agora, que vai ser mais focado em só falar, não visar necessariamente fazer piadinhas e piadocas e muitas edições, etc., eu acho que eu vou conseguir fazer isso legal. E o assunto de hoje que eu tava me perguntando tem um tempinho já é o que que leva a gente a ficar cativado com alguma coisa. Seja essa coisa um vídeo, seja essa coisa uma comida que a gente começa a se apaixonar, um jogo que a gente fica vidrado. O que leva a gente a gostar muito de algo? Eu tava me perguntando isso principalmente por razão de que eu tava lembrando dessa frase do Pequeno Príncipe que ele fala: você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso, e o sentido não muda muito disso que eu acabei de falar. Jesus, foi muito disso, porque. E essa frase me deixou um tanto puto na época que eu li. Um tanto puto porque eu tava naquela época de. Eu não sou responsável por aquilo que eu cativei. Isso foi uma ação, sabe, foi uma reação pelas minhas ações. Obviamente, eu acho extremamente errado a gente não visar o que o outro sente e só visar o que a gente pensa e sente. Mas o que não é egoísta hoje em dia? Tipo, tipo, a sensação de você gostar de uma pessoa é egoísta. Sabe, você gosta de ficar com aquela pessoa, você se sente bem com ela. E você se sentir bem com ela meio que visa você querer ficar com ela. Sabe, você querer ficar perto dela, você gosta dela. E você meio que vai estar privando ela das outras coisas e querendo ela pra você, sabe? Você quer juntar ela num potinho. Sabe aquela frase de botar a pessoa num potinho pra cuidar dela? É meio que isso. Egoísmo é uma coisa extremamente natural. E que, em dados níveis, obviamente, é uma coisa boa. Eu não digo isso no sentido de, uou, olha ele querendo impactar falando que egoísmo é bom. Eu digo isso não no sentido de você não dividir as coisas. Sei lá, dividir o doce que você pegou com a sua tia, com o seu irmão quando você era pequeno. Você me traumatizou, tá, irmão? Eu lembro que você não dividiu o doce comigo. E eu lembro de ter ficado puto com isso, com essa frase, porque a raposa meio que botou um peso em cima do Pequeno Príncipe. E ao mesmo tempo botou um peso em quem tá lendo, porque a gente começa a ficar com essa pergunta em tudo que a gente faz. Pelo menos eu ficava com essa pergunta em tudo que eu fazia. Durante muito tempo eu esqueci dessa frase, já que eu li o livro tem bastante tempo. E talvez a frase também esteja errada, como eu disse. E eu li esse livro tem muito tempo, e hoje eu tava lembrando dessa frase, hoje quando eu acordei. Não tem muito tempo, acho que dá pra notar pela minha cara. E esse principal pensamento ficou na minha mente. Como a gente cativa algo ou alguém de alguma forma que a gente se torna responsável por ela, ou não necessariamente isso. Sabe, como a gente faz pra cativar uma pessoa? O que traz a atenção da gente? O que faz a gente gostar muito daquele filme? E eu tava procurando especificamente sobre isso de filme, sabe? O que faz um filme ser bom? É o roteiro, são os personagens cativantes, é a trilha sonora. Eu acho que é um negócio muito subjetivo, que muda de uma pessoa pra outra. Eu não vou tentar resumir tudo em apenas, sei lá, trilha sonora. Porque não necessariamente, tem pessoas que não prestam muita atenção nisso. Os personagens cativantes. Tá, tem algumas coisas que não tem personagens muito bons e a gente acaba gostando muito. Talvez porque a gente assistiu essa série, filme, qualquer coisa com alguma pessoa, e aí a gente acabou gostando muito pela sensação que aquilo lembrava a gente. Pode ser isso? Eu não sei. O complicado de tu fazer um vídeo sem roteiro é que às vezes tu vai falando e tu não sabe se tu repetiu alguma coisa. Tu não sabe se tu tá falando só pra embrolar. Ou se você só tá falando normal e você tá começando a ver problema nas coisas que tu fala. Eu sou assim, eu não tô conseguindo envolver o assunto. Mas tirando essa parte, eu tava realmente questionando sobre o que me cativava. Sendo bem especificado. Uma série que talvez trouxesse um ator que eu goste muito. Não, eu não gosto de muitos atores, eu não presto atenção nisso. Uma coisa que eu presto muita atenção quando assisto alguma coisa é, sabe, a trilha sonora, é uma coisa que me prende muito. E, infelizmente não é uma coisa que eu posso trazer muito pro canal, porque tem uns problemas de copyright aqui no YouTube que proíbe você de trazer isso. O que lhe cativa? Eu botei o Li aí pra parecer bonito e inteligente, porque eu não queria botar um T, porque o que te cativa fica tipo muito T. E aí fica estranho. O que lhe cativa meio que realmente vira uma pergunta de uma pessoa que tá produzindo alguma coisa. Um conteúdo pra internet, sendo mais específico. Porque seu intuito de produzir é que alguém veja, querendo ou não. Você pode, vou postar uma foto só pra salvar. Então posta privado. Cria um perfil privado e posta. Então não, a gente faz as coisas no intuito das pessoas verem e até gostarem do que elas estão vendo. Quando a pessoa gosta daquilo, você acaba simpatizando com ela em alguma coisa.
Você acaba tendo essa aproximação com a pessoa. E isso é uma coisa que eu sempre procurei muito. Eu faço lives, como eu falei. Fiz lives durante muito tempo e eu sempre me perguntei sobre o que lhe cativa, o que cativa as pessoas. É a fala dela, é o jeito que ela se comporta, é como ela faz piadas, é o jogo que ela joga. É uma pergunta bem recorrente pra uma pessoa que faz isso, tipo de coisa. Se você se perguntar muito sobre isso, você meio que acaba tirando uma essência de você, porque você vê meio que um padrão daquilo que as pessoas gostam, e você tenta se assemelhar com aquilo. E não necessariamente é bom, porque apesar de uma coisa fazer bem pra outra pessoa e a pessoa ser daquela forma, e aquilo ter encaixado como ela é, como ela se comporta, com você pode ser diferente, aquilo pode fazer mal. Na minha opinião, eu acho que deu certo com ele, esse negócio dele ser ele, porque é ele. Tá dando pra entender? Tipo assim, se você tentar pegar outra pessoa fazendo aquele mesmo sotaque, fazendo tudo idêntico, pode ter combinado com o Whindersson, mas pode não combinar com ela. Isso pode fazer uma pergunta implicativa muito mais subjetiva, sabe? Uma coisa que você tem que se perguntar muito mais a si, do que se perguntar o que as outras pessoas gostariam de ver, ou de o que faria as outras pessoas se cativarem. Porque tu fazer aquilo que tu gosta e tu pensar, ok, eu assistiria essa coisa, eu faria isso, eu amei isso. É uma coisa muito melhor. Porque apesar de nós sermos seres únicos, sabe? De um pro outro a gente ser muito diferente, a gente ainda assim tem coisas que nos aproxima. E isso, eu acho que é a principal razão pela qual você tem que fazer as coisas que tu gosta quando tu vai fazer alguma produção de conteúdo e tal. Enfim, eu não sei se eu tô enrolando muito, falando e falando assim, ou se eu cheguei a algum ponto. Porém, eu espero que eu tenha chegado. Porque me parece uma ideia muito boa eu falar dessa forma. Sem, sabe, escrever nada e fazer piadinhas o tempo todo. Porque acaba me aproximando de vocês. Eu sempre gostei muito desse conteúdo que aproxima a pessoa que faz da pessoa que assiste. Sabe, você sentir que você tá conversando com uma pessoa e a pessoa tá realmente falando pra você e com você especificamente. Não como se ela estivesse numa roda de amigos fazendo piada. O que não necessariamente é ruim. Mas às vezes é muito bom aquela sensação de. Aquela sensação de proximidade. Não proximidade no sentido da gente ser extremamente amigos, mas é aquela sensação de você estar falando e a pessoa tá se importando com o que você tá dizendo. E voltando a falar sobre o Pequeno Príncipe, vou pegar o livro pra ver uma frase que eu tinha visto, que eu achei extremamente legal na época que eu vi. A frase era: o essencial é invisível aos olhos. E essa frase me deixou realmente bem pensativo na época, porque muitas coisas a gente não se toca que elas são importantes até a gente perdê-las. É uma frase que poderia ser dita por Cortella. Quando eu li isso a primeira vez sobre o essencial sem visível aos olhos, eu conheci sobre vacina. E como a gente não entendia que aquilo era essencial pra gente e a gente não enxergava aquilo agindo no nosso corpo. Mas hoje em dia essa frase tem muitos mais significados além da vacina, que apesar de eu ter ficado mais velho, eu acho muito engraçado lembrar que eu achava isso extremamente importante. Desde pequeno, você não te vacina o caralho. Isso é bem engraçado. Sabe, você para pra pensar, sei lá, naquele bom dia que você recebia de uma pessoa, que apesar de ser só um bom dia, quando você ficava um tempo sem receber, você poderia não ficar triste. Mas alguma coisa faltava. Não acho que o essencial é invisível aos olhos seja uma sensação direta que você sente. Essa frase acaba nos pegando em muitas coisas, não só nos sentimentos, que é como ela se refere, sabe? Sentimentos são invisíveis aos olhos, mas nosso coração bate um pouco mais rápido quando a gente vê aquela pessoa. O essencial é invisível aos olhos, mas a gente acaba tropeçando quando se sente um pouco mais nervoso. O essencial é invisível aos olhos, mas a gente acaba salivando um pouco mais naquela sensação de medo que a gente sente. O essencial é invisível aos olhos, mas não invisível ao nosso corpo. Deu pra entender? Eu tô com medo de estar falando, eu tô com medo de estar falando subjetivo, tentar parecer inteligente. Desculpa, eu acabei de acordar, tá? Não me julga. É isso. A gente não vê, obviamente. A gente sente, mas não diretamente. Sabe quando você toma uma porrada e você sente a dor? É um negócio que foi diretamente. Enfim, eu tô com medo. Enfim, eu tô com medo desse vídeo acabar ficando muito chato e eu vou ter que realmente cortar muito, porque eu falo muito pouco em relação ao tempo que eu fico quieto. E eu vou cortar essas partes que eu ficar quieto pra não ficar um bagulho chato. Mas eu espero que você tenha curtido. Tchau. Dê uma dica aí de um nome pra esse quadro que eu vou estar só falando, que eu tenho certeza que eu vou fazer isso bem mais do que eu gostaria. Apesar de eu gostar de fazer conteúdos bem trabalhadinhos e é bem legal, eu gosto muito de bater papo, sabe? É uma coisa que eu tenho um prazer com, sabe? Bater papo, conversar com uma pessoa e saber que a pessoa tá me ouvindo e a pessoa vai estar disposta a conversar comigo. É bem legal. Então, deixa uma dica.